Tarde, Senhor, para os irmãos. Hoje é quinta-feira, né? Como de costume, tiramos um período de oração e nós vamos dobrar o joelho agora e vamos orar. Amém? Convido a igreja para junto orarmos. Pastor Gervásio. Começa orando aí e depois passa para mim. Amém. Altíssimo e soberano Deus Pai, em cuja tua presença estamos nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia que tem nos dado o Senhor. Obrigado, Senhor, pelos muitos livramentos, milagres que nós nem vemos, Senhor, mas o Senhor realiza na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que se dá-nos hoje. Obrigado, Senhor, pela minha família, pela família de cada um que se encontra aqui se representando, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter chegado até aqui em paz na Tua presença, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estar ajoelhado a Teus pés, Senhor, e buscar, como disse na Tua palavra, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, e aquele que bate, as portas se abrem. E nesta noite, Senhor, nós estamos fazendo isto, Senhor, estamos buscando no Senhor, porque só o Senhor tem a resposta para cada um de nós. Agora eu quero te pedir nesta noite, meu Pai, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Marcos Oliveira Ramalho, pastor José Marinho Ramalho, pastor Isaías, pastor Pereira, pastor Isaac, pastor Cláudio, pastor Altair, pastor Jair, pastor Elias. Senhor, entrego também aqui o pastor Neemias, pastor Antônio Domingues Nogueira, pastor Alexandre, pastor Fábio, pastor Mário Quintanilha, pastor Evair, pastor Joás, Senhor, pastor Márcio, meu Senhor, pastor Joelson, pastor Manuel Fonseca, meu eterno Deus, todos os pastores aqui, Senhor, pastor, aleluia, Senhor, esposa da Claudete, Senhor, pastor, que eu lembrei o nome dele agora, tu sabe que estou falando, Senhor, entrego ele nas tuas mãos, pastor Benildo, meu Pai, Senhor, também entrego o nosso evangelista, Senhor, evangelista Jair, o evangelista, Senhor, aqui, Senhor, conosco, meu Pai, todos os evangelistas aqui da casa do Senhor, pastor, evangelista Giovanni, a sua família, evangelista Jamil e a sua família, evangelista José Batista, que não está aqui, mas eu lembro dele que ele sempre pede oração com a sua esposa, Senhor. Te peço mesmo pelo presbítero Romildo, Senhor, presbítero Altamir Novaes, presbítero aqui, Senhor, da casa do Senhor, Josias, Senhor, sua família, Senhor, entrego ele nas tuas mãos, entrego, Senhor, a cada um nesta noite, meu diácono Rogério, sua esposa Mara, sua filha Cristiane, Bárbara, diácono César, diaconisa Terli, diácono César e a sua diaconisa Terli, Senhor, entrego o diácono Reci, sua esposa, Senhor, Marli, entrego o diácono Edson e a sua esposa, Senhor, Lia, Senhor, entrego nas tuas mãos, irmã Neuza, Jorge, Sabrina, Tatiana, Fábio, glória a Deus, entrego nas tuas mãos, Senhor, Benjamin, a Nilza, entrego nas tuas mãos, Senhor, aleluias, glória seja dada ao teu nome, tua serva, Senhor, Sandreli, que sempre me pede que ore por ela, tua serva Jurema, tua serva, Senhor, Jussara, Senhor, sua casa, sua família, meu eterno Deus, entrego, Senhor, a Poliana, Samuel, Senhor, entrego, meu Deus, toda a equipe de louvores desta casa, entrego, Senhor, os músicos, meu Senhor, a equipe, Senhor, da recepção na porta ali, Senhor, o ministério desta igreja, Senhor, o congresso dos jovens, Senhor, sexta e sábado ali em São Vicente, meu Pai, entrego nas tuas mãos a tudo que vai acontecer ali, as caravanas, os irmãos que irão estando ali, Senhor, meu eterno Deus, entrego o meu lar, entrego tudo nas tuas mãos, Senhor, recebe minha oração, recebe meu clamor,
recebe minha súplica, dá ouvidos, meu Pai, nosso clamor desta noite aqui, e seja com todos aqui, Senhor. Ainda peço pelo teu servo, presbítero Jusemi, que eu não estou vendo ele aqui, Senhor, sua esposa Nazaré, e os demais que aqui estão, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado e maravilhoso é o seu nome. Pai, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Deus, nesse momento, rendemos graça ao Senhor por mais este dia a qual o Senhor tem nos dado oportunidade. Ó Deus, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Pai, quero te agradecer pelas bênçãos derramadas sobre a vida da tua igreja. Ó Deus, quero te agradecer, ó Deus querido, Pai querido, pelos lares, pelas famílias, Senhor. Ó Senhor da glória, que o Senhor, Deus querido, continue abençoando cada lar, cada família, Senhor, representada. Ó Deus, toma em tuas mãos. Ó Deus, entra com providência. Senhor, eu não sei, não posso, mas o Senhor sabe, o Senhor pode. Ó Deus querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, saímos dos nossos lares, depois de um dia, ó Deus querido, de trabalho, ó Senhor da glória, e chegamos até aqui, ó Deus, neste local, ó Pai querido, que nós titulamos como casa de oração, casa de adoração ao Senhor. Não venhamos aqui fazer outra coisa a não ser te adorar, a não ser aprender do Senhor, Pai querido. Então eu quero te pedir neste momento, Senhor, tira todo o cansaço físico, ó Deus querido, e tira todo pensamento, toda preocupação, toda ansiedade, ó Deus, e que nós possamos nesta noite verdadeiramente, Pai querido, dar ouvido à tua palavra que vai ser pregada neste lugar, ó Deus querido, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, não como chegamos, mas sair daqui dizendo que só o Senhor é Deus, que verdadeiramente o Senhor se fez presente em nosso meio. Nós possamos sair daqui dizendo que valeu a pena, ó Senhor, vim até aqui para te adorar, valeu a pena vencer o cansaço, valeu a pena, ó Senhor, dar ouvido a teu Espírito Santo e deixar que nos trouxesse até aqui. Senhor, continua nos abençoando, ser conosco, nos abençoando, nos dando livramento, ó Senhor da glória, ó Pai querido, Pai amado. Eu quero te pedir, Senhor, também pelos louvores que vão ser entoados nesta noite, neste lugar. Ó Deus, toma teus filhos, tuas filhas em tuas mãos, abençoa, Pai querido, ó Senhor da glória. Quero te pedir também, Senhor, ó Pai, pelo teu servo que vai trazer a tua palavra nesta noite. Ó Deus querido, eu sei, tenho convicção que o Senhor já abençoou o teu servo e, ó Deus, e através dele vai nos abençoar nesta noite com a tua palavra. Ah, Senhor da glória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, sabemos que não somos nada sem o Senhor, sabemos que não podemos nada sem o Senhor, mas o Senhor é tudo. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso abrigo. Oh Senhor da glória, é maravilhoso, Pai, ter o Senhor como nossa fortaleza, ter o Senhor como nosso abrigo. Oh Senhor da glória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Oh Senhor, oh Pai querido, Pai amado, ah Senhor, enche nossas vidas nesta noite. Ó Senhor, eu quero te pedir também, Pai querido, pelo ministério, pelo corpo de obreiro desta igreja, toma em tuas mãos, Senhor. Ah, Deus querido, ah, Pai querido, que nós possamos a cada dia, nós, Senhor, possamos estar de mãos dadas, ah, Senhor, não olhando nem para um lado nem para o outro, mas sim seguindo em direção ao Senhor, olhando para o Senhor, que é o nosso alvo. Ah, Senhor da glória, Pai querido, não deixa, Senhor,
que o adversário de nossas almas, ó Deus, que o inimigo venha falar, Senhor, mais forte em nosso coração, mas que Teu Espírito Santo possa achar lugar em nossa mente, em nosso coração, para trabalhar, Senhor, a cada dia, a cada instante, a cada proposta, ó Deus querido, deste mundo, mas que nós venhamos, ó Deus, fugir da aparência do mal, ó Deus, que nós venhamos olhar somente para o Senhor, que nós somente devemos olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. Senhor da glória, Pai querido, sabemos, ó Deus, se o Senhor não for conosco, não conseguimos chegar a lugar nenhum, Pai. Senhor, mas quando o Senhor está na direção, quando nós permitimos, quando nós deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas, Senhor da glória, a alegria entra, o prazer de Te adorar, Senhor, entra, e nós começamos a glorificar e exaltar o Teu nome. Senhor, nos visita, fala conosco, enche-nos, Senhor, ó Pai querido, dá-nos discernimento da Tua palavra, Senhor, dá, Pai querido, sabedoria, para que nós possamos entender melhor a Tua palavra, Senhor. Pai querido, Pai amado, como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Ó Deus, como é bom, Pai, estar, ó Deus querido, Te adorando. Senhor, não deixa que essa chama se apague, mas que o Senhor a cada dia possa, Senhor, nos acender mais na Tua presença. Senhor da glória, Pai, dá um culto abençoado, dá um culto debaixo das Tuas mãos forte e poderosa, para a honra e glória do Seu nome. Senhor, neste momento, Pai, eu Te peço e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em Sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor para os irmãos, amém? E está com a oportunidade aqui as meninas aqui para adorar o Senhor. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui mais uma noite para louvar ao Senhor, e eu convido os irmãos para louvar juntamente conosco o louvor da harpa de número 291, que fala sobre a mensagem da cruz, aquela cruz na qual o Senhor carregou, onde o sangue dele foi vertido para pagar pelos nossos pecados. E hoje nós estamos aqui para adorá-lo de todo o nosso coração. Derrame o seu coração ao Senhor nesta noite, e que você possa sentir a presença dele neste lugar. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque
Amém. Levaremos a nossa cruz, né? Até por uma coroa trocar lá na glória. Amém? E agora nós vamos fazer uma oração. Nós vamos louvar o Senhor, pedindo a Ele para que Ele venha nos cobrir. Cobrir com a graça dEle, cobrir com as mãos dEle. E que se o mar, o trovão vier nos trazer aflições, que nós estejamos guardados debaixo das suas mãos, daquele abraço gostoso do Senhor que só Ele sabe nos dar, não é mesmo? Então que nós venhamos descansar nos braços do Senhor e que Ele venha realmente nos cobrir com a graça dEle. Amém? Louve juntamente conosco. Se o
certeza que há no seu coração de que Ele é Deus nas nossas vidas. É isso que nos diferencia do mundo, daqueles que não têm o Senhor. Eles não têm essa certeza, não têm essa esperança. E assim como a palavra de Deus diz lá em Romanos, nenhuma condenação há. Nada pode nos condenar se estivermos ligados ao Senhor. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o mundo não pode apontar, o mundo não pode julgar e não pode condenar. Então ore ao Senhor nessa hora. Nós vamos cantar esse louvor que é bem conhecido. Faça a sua entrega ao Senhor das suas aflições, de toda a tormenta que tem levantado contra a sua vida. E nesse momento também, se você tem alguma oferta para trazer à casa do Senhor, é hora de entregar aqui. Oferte ao Senhor e adore a Ele com essa canção. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabem que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando sem força e vigor, O que a gente faz? a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Você crê nisso? Nenhuma condenação há, porque estamos escondidos nele. Pode ter certeza que se o inimigo levantar alguma acusação contra a sua vida, o Senhor é o teu advogado, é aquele que defende as nossas causas, e nele nós somos fortalecidos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos receber a palavra do Senhor nessa noite, sermos alimentados e fortalecidos mais uma vez. A paz do Senhor para a igreja. Deus abençoe as nossas vidas com a sua preciosa palavra.
Tem alguém que está nos visitando aqui esta noite? Alguém que esteja nos prestigiando? Faça um sinal assim com a mão. Isso, ali atrás tem algumas pessoas. Deus abençoe nossa irmã. Sejam bem-vindos entre nós. Muito bom recebê-los aqui. Queridos irmãos, convidado pelo nosso pastor para estar trazendo uma reflexão, eu fui movido por Deus durante o dia de ontem e hoje. Obrigado, mulher. Para refletir com vocês na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, o jovem Timóteo, capítulo de número 3. Se você tem a sua Bíblia, eu convido a abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo. Se você não tem, eu peço alguém que estiver aí próximo de você, convide-o para estar junto, para nós podermos refletir na palavra de Deus. O título é Extrema Corrupção nos Últimos Tempos. Extrema Corrupção nos Últimos Tempos. Quem achou, diga eu achei. Deus abençoe. Eu vou precisar que você ajude-nos na leitura, nas reflexões. Eu vou estar dando aqui uns versículos de referência e avaliando o nosso entendimento para que possamos encontrar referências desse texto que tenho certeza que vai ser para a nossa edificação, em nome de Jesus Cristo, que Ele possa falar aos nossos corações. Eu vou ler apenas alguns versos. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também este resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobo quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Amém? Só tem aqui. Essa carta, para quem talvez não saiba, essa foi a última carta que Paulo escreveu antes do seu martírio. Esta carta foi uma carta que Paulo escreveu num momento muito delicado na sua trajetória. Era o momento em que ele estava sabendo, consciente, que era quase o encerrar da sua carreira. Esta carta que nós estamos lidando com ela, Paulo já estava ciente da perseguição que já estava travado contra a igreja. Essa perseguição ela já saiu da esfera religiosa e começou a entrar para a esfera política. Porque Nero foi aquele que criou esse pensamento de aversão aos cristãos, mediante aquela acusação indevida de que os cristãos que colocaram fogo em Roma. E Paulo, por ser um homem que se destacou muito, acabou sendo visto ele quase como um líder, ou aquele que encabeçou esta suposta rebelião. E Paulo já estava sabendo que a sua hora estava chegando, e ele seria decapitado. Paulo escreve esta carta para esse jovem Timóteo, com a preocupação, sim, de que esse jovem não perdesse jamais a garra, não perdesse jamais o entusiasmo, que ele não perdesse jamais o ânimo. E Paulo, preocupado em não deixar que Timóteo fosse afetado negativamente pelo medo, porque estava chegando até ele o relatório daquilo que estava acontecendo já com os cristãos. Agora Timóteo estava vendo a referência dele, aquele que Paulo estava sempre dando a ele
uma palavra de reflexão, para que ele olhasse para ele, assim como ele aprendeu dele, que assim ele fizesse. Mas ele estava vendo a sua referência presa em cadeias, e agora estava prestes a ser executado. E Paulo precisava levantar esse jovem para assumir a igreja de Éfeso. Precisava dar essa garra, essa coragem, para que ele pudesse jogar de lado esse espírito de medo que estava dentro dele e pudesse ter consciência que Deus deu a ele um espírito de fortaleza, deu a ele um espírito forte, uma condição melhor para poder estar diante desse desafio. Jovem, com certeza tímido, doente, Timóteo tinha muitos desafios dentro dele, e ele sabia que estava num momento muito delicado. E esse texto que nós estamos lendo, ele é chamado extrema corrupção nos últimos tempos, ou nos últimos dias, como é o primeiro versículo que nós acabamos de ler. Todos sabem que os últimos dias, ele aponta para o tempo do Messias, o tempo em que o Messias vem. Chegou ao mundo. Qualquer pessoa, a maioria dos estudiosos, acreditam que os últimos dias, ele tem uma visão escatológica ligada à segunda vinda de Cristo. E eles detêm apenas essa palavra último dia, apenas para esse momento. Só que é quase maioria, quase o entendimento que os últimos dias, desde o momento que você vai vendo isso lá no profeta Isaías, ele se inicia na primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Os últimos dias não é um momento, mas é um intervalo de tempo, é um espaço de tempo que vai desde a época em que o reino de Deus se manifesta. A igreja agora é a agenciadora desse reino, que vai divulgando e vai expandindo esse reino de Deus. E desde o momento em que Cristo veio a primeira vez, até o aguardar da sua segunda vinda, a igreja está vivendo esse período chamado período dos últimos dias. Paulo entendia isso no seu tempo. Jesus foi enfatizando isso no coração daqueles que o ouviram. Se você analisar comigo o texto de Isaías, capítulo 9, o texto da nossa reflexão, hoje é um culto da palavra, então eu gostaria de convidar você, a gente está caminhando junto nesses textos. Veja, por exemplo, quando se fala da vinda do Messias, capítulo 9 do profeta Isaías, o verso 1 e verso 3 diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em treva viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Esse texto que nós estamos lendo, você pode observar na primeira parte que ele vai falando envelheceu no primeiro tempo e logo a seguir nos últimos tempos. A vinda do Messias, quando ele chega ao mundo, quando ele chega através de uma virgem, ali se dá o início, o momento dos últimos dias, ou falar dos últimos tempos, a vinda do Messias, essa grande luz que chega diante dos homens. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, também não é diferente o seu entendimento sobre esses últimos dias. Quando ele diz, capítulo 1, versículo 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Para poder completar o pensamento do escritor aos Hebreus, Pedro, também, que foi um apóstolo de Jesus, nos dá aqui uma reflexão na segunda carta, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4, onde ele diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, esses dias que se fala da primeira vinda de Cristo,
nós começamos aqui então o início dos últimos dias da igreja na face da terra. E esse período dos últimos dias, a igreja está presente. É um período em que a igreja está atuando na face da terra. Esse tempo em que, diz o texto que nós acabamos de ler aqui, sobrevirão. Voltemos lá para Timóteo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, aonde ele diz, sobrevirão. A palavra sobrevirão, ela tem como sinônimo, vir de repente, ou seja, imediatamente. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virá, como de repente, tempos trabalhosos. Virá nos últimos dias tempos difíceis, tempos onde tem uma conexão com Marcos capítulo 5, onde fala de violento, tem dias violentos, quando mostra aquele endemoniado de Gadara, que ele tem essa prática violenta. O texto no grego, ele tem a mesma expressão desse texto que está aqui no capítulo 3, do verso 1, quando diz que virão tempos difíceis, dias trabalhosos. Então, o que nós podemos entender, e o que eu quero deixar aqui para a igreja, como algo para poder fazer com que o seu coração, de alguma maneira, se direcione àquilo que é a vontade de Deus para os nossos dias, é que nós não venhamos criar uma falsa expectativa de esperança para este mundo nos dias odiernos ou nos dias atuais que estamos vivendo. A Bíblia deixa bem claro que qualquer expectativa de esperança, de dias melhores, de dias que possam trazer para a gente alguma expectativa de mudança, de organização, de controle ou de paz, isso seria um ledo engano. Porque o texto que nós estamos lendo, e Paulo já trazendo isso como reflexão a Timóteo, e o próprio Jesus também já vem trazendo reflexões sobre isso, ele deixa a gente claro que seriam dias difíceis. O mundo estaria atravessando por um momento de muita violência, de muita dor. Seria um dia de agonia. Seria um dia em que as pessoas lamentariam profundamente sobre esses dias de hostilidade. Paulo, ainda que ele fala isso nos seus dias, porque ele estava vivendo um tempo de hostilidade, Paulo já estava detido, sabia que seria decapitado, e não é fácil isso. Eu ontem estava em casa, aí chegou no meu WhatsApp, num grupo de pastores da cidade, aí chegou um vídeo, eu não sabia o vídeo, eu vi que estava lá, e eu fui tentar ver o vídeo, o que era, e de repente, eu assisti acho que alguns segundos, e logo parei de assistir o vídeo, onde eles mostravam os muçulmanos, né, pegando cristãos e decapitando os cristãos. Eu achei aquilo ali muito forte de se ver, e rapidamente eu excluí, saí do grupo logo, achei que eu quero trazer à memória só aquilo que pode me trazer paz, um pouco de esperança, que são coisas que amargam o nosso coração, e o fato de ver cenas terríveis como essa não vai me deixar melhor, pelo contrário, pode me pesar assim como eu fiquei mesmo. Não que eu já não tenha presenciado cenas como essas, eu tenho um histórico de trabalhar com meu pai durante 3 anos. Para quem conheceu meu pai, trabalhou como papiloscopista, ele hoje é em saudosa memória, e ele trabalhou muito tempo, né, fichando cadáver, tirando identidade, uma série de coisas, e eu atuei durante 3 anos, fazendo esse tipo de trabalho, né, um trabalho difícil. Você está fichando o cadáver para conhecer a pessoa que é indigente, para poder identificar, saber quem é aquela pessoa. Então, você presenciava cenas horríveis ali. Agora, quando eu vi isso, realmente fiquei chocado, e vendo o que poderia estar naquele momento passando na cabeça de Paulo, por ele ver e saber que aquilo ali já era uma prática comum lá no Oriente, de poder gerar um temor, de alguma maneira tentar parar o avanço da igreja, aquela execução de maneira tão fria, tão hostil. E Paulo estava ali naquele momento. Eu estou falando de um Paulo, um ser humano como nós, que mesmo tendo no seu coração a esperança, tendo combatido o bom combate, e sabendo que a carreira estava encerrando, mas diante dele estava tendo essa visão tenebrosa de que poderia a qualquer momento passar por esse momento tão terrível que seria a execução de sua vida. Mas Paulo, mesmo assim, diante de hostilidade, ele está tentando alimentar o coração de Timóteo, tentando gerar no coração de Timóteo expectativa,
não para este mundo, mas para o plano de Deus na vida dele, para que ele não esmurecesse, que ele não baixasse a guarda, que ele não deixasse se levar pela pressão. Mas o texto, ele não vai trazer a gente nenhuma esperança, ou não vai nos iludir em nenhum momento para o tempo que estamos vivendo, que começou desde esses dias e se atravessa até o dia de hoje, dizendo para a gente que sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, aquilo que nós chamamos de narcisismo, a síndrome de Narciso, homens que começarão estarão focados apenas aos seus próprios prazeres, não estamos vivendo dias que não venha divergir daquilo que está sendo dito. Tudo aquilo que Paulo foi descrevendo a respeito dos últimos dias, nós estamos presenciando isso. Homens que amam ser o centro das atenções. Homens que têm esse narcisismo dentro dele, tão gritante, que ele não importa com o seu semelhante. Primeiro eu, depois eu e por último, olha eu aí de novo. Aquela pessoa que está preocupado sempre com o seu bem-estar em primeiro lugar, está preocupado apenas com a sua imagem, não aceita a ideia de saber que existe alguém melhor do que ele, não aceita a ideia de saber que existe alguém que canta melhor, o que prega melhor, o que faz melhor do que ele. Aquela pessoa que está sempre centralizado naquilo que é somente a vaidade, o seu próprio alimento, né, da sua expectativa como ser humano. E Paulo aqui vai dizendo, amante de si mesmo, homens que amam os prazeres, homens que amam estar no centro das atenções, homens que se incomodam em ser tirados da centralidade. São pessoas que estão vivendo essa época tão gritante, em que a vaidade pessoal se tornou tão alta, que hoje se confunde ética com cosmético. Nós estamos deixando de lado a ética, estamos deixando de lado os valores, estamos preocupados apenas com aquilo que pode nos levar à maquiagem, levar-nos simplesmente a nos sentir melhores, ainda que por dentro nós não estejamos assim, ainda que por dentro essa não seja a nossa realidade. Gastam fortunas na sua beleza pessoal, mudam tudo e às vezes no final ficam piores do que estavam, mas simplesmente no afã desse narcisismo, dessa coisa doente, dessa coisa tão excludente, onde não se permite mais a inclusão, não se permite a convivência, não se permite o se doar ou compartilhar, onde o que me interessa é o que mais importa. São aqueles que gostam de ser elogiados, gostam de receber os primeiros lugares, gostam de ter as primeiras honras. E a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam isso. Nós não estamos vivendo tempos diferentes. Estamos vivendo isso em todas as esferas, não somente no mundo político, mas infelizmente até mesmo no mundo cristão, no mundo evangélico, aonde nós percebemos as inversões de valores. Em muitos lugares o púlpito virou palco, a igreja virou plateia, aonde pastores se tornaram ídolos, aonde a palavra de Deus perdeu o seu sentido, o púlpito virou balcão, o evangelho virou mercadoria. Nós estamos preocupados apenas com aquilo que vai dando sucesso, aquilo que está dando certo, aquilo que as pessoas gostam, aquilo que as pessoas aceitam como conveniente, como algo que pode fazê-las se sentirem bem naquele momento e fazer com que a gente se sinta melhor e reconhecido. Paulo disse que haveria isso nos últimos dias. Homens amantes de si mesmo, amantes dos primeiros lugares, aqueles que querem impressionar o mundo e não a Deus. Aqueles que querem impressionar os homens, mas não a Deus. E ele continua dizendo, porque haverá, além de homens amantes de si mesmo, eles serão também avarentos. Irmãos, eu estou querendo apontar hoje para você o que nós estamos vivendo, que deixa claro para a gente que a igreja não está longe desses tempos que se encerram a trajetória da igreja na face da terra. Homens que seriam avarentos, ou seja, amante da prata, amante do dinheiro. Texto de Paulo, Timóteo, capítulo 6, verso 10, vocês conhecem muito bem, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. E por causa disso, muitos têm se destruído, se corrompido.
muitos têm se definhado, têm excluído a própria existência. São aqueles que acabam sendo mercenários, aqueles que vivem apenas pelo dinheiro. Tudo que interessa a ela é o lucro, é o benefício da fortuna. O mal está dentro do homem, o mal de querer ser, de querer conquistar. E nós percebemos que vivemos a época, até mesmo a sociedade, a filosofia tentam mostrar que o homem, ele não é mau, mas ele é influenciado pela própria sociedade. É como se ele fosse uma página em branco e que é escrita e é preenchida pela própria influência da sociedade. Nós sabemos que isso não é assim, que o homem é mau mesmo. A natureza dele diz isso lá em Gênesis 6,5, que ele é mau desde a sua meninice. E a sua maldade, ela é contínua. O homem, ele não é influenciado, ele é uma influência e acaba sendo permitido que isso acabe afetando o outro, por causa dessa sua natureza caída. Então, o poder ele não corrompe, ele revela o homem. Ele faz com que manifeste de fato quem ele é. Tem um ditado popular que vocês conhecem, né? Que dê poder ao homem e você conhecerá de fato quem ele é. Mas, na verdade, isso revela quem ele é. O poder, a condição de poder ter na mão. A gente sabe que o dinheiro compra poder e o poder compra interesses. E a gente vai vivendo nesse glamour da vaidade, da ilusão, de achar que essas coisas vão nos preenchendo, mas, na verdade, elas vão fazendo a gente se tornando escravo dela. Porque o dinheiro foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o dinheiro. O dinheiro foi feito para estar sendo controlado pelo homem, não o homem para ser controlado por ele. E nós vivemos a sociedade do avarento, em que muitos estão sendo escravos dele, dominado por ele. E por causa desse amor, essa obsessão, por causa do dinheiro, muitos casam por causa do dinheiro. Outros até descasam por causa do dinheiro. Matam pelo dinheiro. Corrompe-se por causa do dinheiro. Em razão do dinheiro, as pessoas se entregam à promiscuidade. As pessoas se entregam à vergonha. Elas adquirem amizade por causa do dinheiro. Elas também destroem amizade por causa do dinheiro. Elas destroem família, destroem relacionamento por causa dessa obsessão pelo dinheiro. São pessoas avarentas. Qualquer coisa que seja semelhante ao seu dia a dia não é mera coincidência. Nós estamos vivendo esse dia. Nós estamos vivendo esse tempo em que famílias se separam, em que irmãos já não se falam mais. Por causa de bens, por causa de patrimônio, por causa desse amor obsessivo. Nós começamos a amar as coisas e usar as pessoas. Nós perdemos o verdadeiro valor, a importância. E nós percebemos que as pessoas se deprimem, acabam ficando doentes, se afastam da vida, se afastam da própria existência por causa disso. Nos últimos dias, homens seriam avarentos. Por causa do dinheiro, eles se sujam. Se você trabalha apenas pelo dinheiro, isso não é bom. A Bíblia não nos recomenda trabalhar apenas pelo dinheiro. O dinheiro deveria ser um ato secundário. A gente deveria trabalhar para que pudéssemos, através do nosso trabalho, glorificar a pessoa de Deus, como Cristo nos ensinou a trabalhar. Leia comigo, por gentileza, Colossenses capítulo 3. A gente tem algumas reflexões sobre isso. Colossenses capítulo 3, verso 23. Se você quiser marcar, talvez, se nós procurar todos os versos aqui, pode demorar um pouco. Colossenses 3, 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Isso aqui nos ensina a trabalhar como se trabalhássemos para Deus. Ainda também em Efésios, capítulo 6, para aqueles que acham que trabalham só pelo dinheiro, Efésios capítulo 6, versículo 7 ao 8, diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Ainda em Filipenses, capítulo 2, verso 14 e 15, ele diz: fazei todas as coisas sem murmurações
nem contenda. Se identifique, se encaixe, encontre algo que você possa fazer por amor, encontre algo que você possa revelar Deus naquilo, encontre algo que você encontre prazer em poder fazer Deus ser conhecido através daquela sua atitude, através da sua prática. Busque encontrar o seu talento. Ele diz que fazem todas as coisas sem murmurações nem contenda. Não seja uma pessoa que se fecha no canto, ou que se tranca às vezes a reclamar, ou que se queixa da onde você está, esperando uma melhor oportunidade para sair dali, para encontrar alguma coisa melhor no trabalho, e amaldiçoando o seu lugar. Não, diz, fazem todas as coisas, seja sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. São conselhos que o apóstolo vai deixando para a gente. Ainda em 2 Timóteo, perto de onde nós estamos estudando, capítulo 2, é um texto que vocês conhecem muito bem, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que possa fazer tudo de forma que você seja aprovado, que a sociedade nos aprove, que os nossos superiores nos aprovem, que os nossos colegas de trabalho nos aprovem, que eles possam ver que, apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar de tempos difíceis, nós não nos permitimos nos corromper, nós nos mantemos numa posição daqueles que de fato fazem Deus ser glorificado através de uma vida justa. O salmista, no Salmo 37, 25, ele não diz assim, que nunca vi um crente desamparado. Não é isso que ele diz. Ele diz o seguinte: nunca vi um justo. O que é isso? É quem vive em justiça, é quem anda de forma justa, é quem mantém a sua vida justa, é quem em todos os seus negócios procura ser justo, é quem não quer jamais defraudar o direito do outro, jamais se permitir ter algo ou viver algo que não é a sua realidade, é aquele que não fura fila, é aquele que sabe que se não é a sua vez, ele permite, ele sabe que é a hora do outro, ele fica em paz no seu coração, porque ele não busca o seu próprio interesse, ele está focado em ser a revelação de Deus através de uma vida justa, uma vida correta. Então ele diz que Deus jamais deixará o justo desamparado, nem seus filhos, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é crente, porque senão a gente vai achar que isso aqui é uma proteção porque somos crentes, e aí a gente pode viver numa vida tranquila, que qualquer coisa Deus vai desmacumbar a vida da gente. Não é assim, é justo viver em justiça. Ele nunca viu, o salmista está dizendo, eu nunca vi um justo. Vocês estão entendendo a palavra, irmãos? Eu me faço ser entendido? Nunca vi um justo desamparado. Então, o que ele está dizendo para a gente é que nós precisamos nos revelar assim. Nós não podemos permitir que sejamos escravos dessa situação. Vivemos essa época. Eu preguei aqui numa ocasião sobre a questão de vivermos de aparência em detrimento à essência. E falei muito sobre essa realidade de hoje. O mundo está sendo tomado por isso. Nós estamos preocupados muito com o cosmético e deixando de lado aquilo que é ético. Estamos preocupados apenas com aquilo que é o aparente. E não é isso que importa a Deus. Nós precisamos, sim, de fato, mostrar para esta sociedade que existe muita razão em Deus para nós sermos completos. Quando Ele diz que Ele é o Senhor, nossa vida e nosso pastor e nada nos faltará, Ele não está dizendo que não vai faltar, muitas vezes, circunstâncias na nossa vida que seremos testados. Ele está dizendo que não vai faltar nada para nos fazer uma pessoa completa. Não vai faltar nada que possa nos ajudar, também não vai faltar alguma coisa que nos atrapalhe. Ele vai fazer com que a nossa vida seja uma vida completa. Então, Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que vai cuidar da gente em toda a circunstância. Então, Ele não era o nosso pastor, nem vai ser o nosso pastor. A conjugação está no presente. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele não deixou de ser, porque Ele não muda por causa de mim. E Ele também não vai ser um dia porque eu estou alcançando a meta de agradar a Ele. Não, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E isso traz para a gente a confiança, não por causa de nós, mas por quem Ele é. E isso que faz a gente compreender que eu não preciso estar preocupado com amanhã, com o que eu vou haver de comer ou de vestir.
Não, isso não pode inquietar a gente, irmão. A gente precisa ser, para essa geração que está se corrompendo, para essa geração dos últimos dias que está apegada à coisa, para essa geração que está buscando aquilo que está dando certo, nós temos que estar atento àquilo que é certo. Nós não podemos nos agarrar a tudo aquilo que as pessoas estão indo atrás, porque, não, mas não importa se tem esquema, não importa. O pastor Marcos, de vez em quando, está falando aqui, as pessoas se reúnem, recebem propina e depois fazem oração lá nos seus gabinetes, agradecendo pela propina recebida. Como é que a gente pode conseguir compreender que esse coração já não está corrompido por esse sistema? Não, nós não podemos permitir que a nossa mente seja cauterizada jamais. Nós temos que nos sentir incomodados com essas coisas. São os últimos dias e nós não podemos nos conformar. O mundo não vai melhorar. Eu não vou aqui criar falsa esperança, porque o texto que nós estamos lendo é: nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis. E isso já está escrito para a gente. Também diz aqui, eu não vou conseguir falar sobre todos os assuntos, talvez numa outra oportunidade a gente continue sobre isso. Além de avarentos, serão o quê? Presunçosos. Ou o mesmo do que soberbo, a gente vai encontrar também lá embaixo a palavra soberbo. Presunçosos ou soberbos. Aquelas pessoas que se acham melhor do que os outros. Aquelas pessoas que não conseguem, como eu já disse agora há pouco, se sentir bem quando encontra alguém melhor do que ela. Homens que são presunçosos, que têm uma ideia muito elevada de si mesmo, que têm uma ideia muito avançada a respeito de quem ele é. A Bíblia, ela condena, a Bíblia, ela nos orienta a não sermos assim, a não procedermos assim. Nós temos texto, por exemplo, pode ler comigo, por favor, 1 de Pedro 5:5. 1 de Pedro 5:5 diz assim: quando fala aos jovens, a referência à igreja: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeito a ancião, e sede todos sujeitos uns aos outros. E sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma pessoa soberba, irmão, você consegue identificar em poucos minutos de conversa. Ela não dá tempo para você falar, para te ouvir. Ela fala muito, ela é uma pessoa que quer ser sempre a primeira a falar, a ideia tem que ser dela. Quando ela vai parar para te ouvir, ela não está prestando atenção no que você está falando, ela já está bolando o que ela vai dizer assim que você terminar do que você vai dizer. São pessoas que não têm a condição de parar para poder se colocar, entender que ninguém é tão sábio que não possa aprender com o outro. Quando Sócrates diz, só sei que nada sei, ele não está dizendo que ele é um ignorante, ele está dizendo que eu só sei que eu nada sei que você não saiba. Só sei que eu nada sei, que talvez eu não possa aprender com você. Quando eu digo que sei, quando não sei, eu fecho a porta para aprender. Quando eu digo que conheço, quando não conheço, apenas para me sentir superior, eu encerro a oportunidade de continuar aprendendo. Porque eu teria a chance de aprender com você, eu teria a chance de poder estar ouvindo de você, mas eu disse que sei, quando nada sei. Então a melhor coisa é dizer como ele: só sei que nada sei, porque assim eu abro as portas para continuar entendendo que eu vou estar sempre vivendo, aprendendo com aqueles que estão diante de nós, porque a vida ela é assim, é a cumplicidade. A gente está sempre aprendendo um com o outro. Nós dois juntos vamos perceber que juntos sabemos de coisas que sozinhos não iríamos saber. Nós vamos compartilhando nossas experiências, vamos compartilhando quem somos, e a gente vai percebendo o quanto nós vamos crescendo através desse ato de humildade, de aprender um com o outro. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Se você não puder abrir a Bíblia em tempo, pelo menos anote, se tem aí uma caneta. Romanos capítulo 12, versículo 2 e 3. Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber,
mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, medida. Todos nós temos uma medida. Todos nós temos uma estrutura, todos nós temos uma escola, todos nós temos uma formação. E meu pai sempre dizia que em teologia ninguém se forma, a gente se informa. E, obviamente, a gente não se forma nada na área de teologia, a gente está sempre aprendendo, todo dia. Tem algo que é revelado a gente, e a palavra de Deus sempre vai sendo nova em nossos corações. Filipenses 2:3, esse a maioria de nós conhecemos, mas é uma lição difícil de se aplicar, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E coisa difícil, irmão. Coisa difícil é a gente olhar para o outro e reconhecer que ele é superior a gente. Coisa difícil é a gente reconhecer o que Deus colocou. Porque Deus, ele trabalha com diversidade de dons. Deus trabalha para que isso, a igreja do Senhor, ela possa crescer em unidade. Sempre cada um dependendo do outro. E aqui o texto está ensinando para a gente que nos últimos dias haveriam homens assim, isolados. Já disse alguém que quem se ilha jamais vira continente. É a verdade. Se a gente vive se ilhando a vida inteira, porque a gente não quer jamais que as pessoas convivam com aquilo que é nosso, um dia a gente vai perceber o quanto perdemos a oportunidade quando nós descobrimos o importante de compartilhar. Porque nós afetamos as pessoas assim. Esconder é compartilhar. A única maneira de eternizar aquilo que Deus nos deu é podendo compartilhar no outro. Porque a gente um dia se vai. E a Bíblia diz que a gente eu vos chamei, vos nomeei para que vai dê fruto e o vosso fruto permaneça. Um dia a gente se vai, mas o fruto permanece. Mas o legado daquilo que fomos, daquilo que afetamos o outro, ele precisa permanecer. Se você analisar, irmãos, até aqui, nós vemos aqui os 3 principais motivos que têm levado o homem à queda. Os 3 principais motivos que têm levado todas as pessoas, a maioria dos homens, a maioria das mulheres, quando eu falo homem, não é questão de gênero, mas a maioria dos homens à queda, que é dinheiro, o sexo e o poder. Aqui nós vemos homens amantes de si mesmo, que buscam os seus prazeres, nós vemos homens avarentos e nós vemos homens presunçosos. Essa busca simplesmente tem levado, se você analisar a Bíblia e os homens que caíram, todos eles caíram e caíram por causa desses detalhes que foram subestimados: dinheiro, sexo e poder. Continuando ainda, no texto de Timóteo, blasfemo ou profano. Blasfemo ou profano é aqueles que insultam ao que é sagrado. Insulto com palavra, insulto com a vida, insultar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Nós vivemos essa sociedade que banaliza as coisas. Vocês veem, por exemplo, na época em que há manifestação em defesa da promiscuidade, você percebe que há muito perigo hoje na sociedade, onde as pessoas banalizam, por exemplo, aquilo que tem aparência, que faz referência à pessoa de Cristo, por exemplo, imagens, como teve um caso recentemente, ainda que saiba que aquilo ali, a gente sabe que aquilo ali não tem nenhum valor divino para a gente, mas a gente sabe que aquela imagem, ela faz referência ao Cristo, e cenas gritantes na internet de mulheres seminuas, deitadas em cima da imagem daquele que representa o Cristo, só para simular um ato sexual com ele. Outros casos, por exemplo, as pessoas pegando o crucifixo e introduzindo em áreas que eu não posso descrever, como ato de tentar, de alguma maneira, desprezar, ridicularizar. Estamos vivendo esses dias. Não é preciso pesquisar muito para você encontrar quantas coisas estamos vivendo em que as pessoas estão, na verdade, blasfemando, profanando. Não só aqueles que fazem na sua impiedade, porque não conhecem ou porque querem, de fato, debochar dessas coisas, mas até aqueles também que estão dentro do nosso contexto e que profanam
sendo irreverente, não levando de forma temente a Deus aquilo que fazem ao Senhor, usando e abusando da oportunidade e da vocação que Deus lhe deu, usurpando o direito das pessoas, destruindo vida, destruindo lares. Alguns aqui, Paulo não poupa informação, que alguns entravam na casa de mulheres nécias, carregadas de pecados, homens que com posições respeitáveis dentro da casa de Deus, que se aproveitavam dessas mulheres nécias para seus apetites sexuais, e que simplesmente usavam disso apenas para a sua posição, apenas para influenciar de forma pejorativa e destruindo a oportunidade de serem um canal de Deus na vida dessas pessoas. Alguma coisa semelhante em nossos dias? Eu estou tentando poupar o vocabulário aqui, irmão, porque se eu for abrir aqui o verbo, vocês sabem do que eu estou falando. Aqui ninguém mais é criança. O que estamos vivendo nessa sociedade, homens que carregam títulos de pastores, homens que carregam títulos de líderes de igrejas, que estão fazendo uma balbúrdia em nome do Evangelho, que estão fazendo uma balbúrdia imoral. O relaxamento da moral em nossa sociedade cristã hoje, ela é gritante. É vergonhoso. Nós não podemos nos conformar, é óbvio. Nós não podemos olhar isso com indiferença. Nós temos que aborrecer o mal e apegar-nos ao bem. Essas coisas têm que provocar dentro da gente aborrecimento, sim. Mas nós não podemos deixar de praticar o que é certo, de fazer o que é o bem, de acreditar que a obra de Deus está ainda sobre a terra, porque a graça está atuando para transformar homens, para mudar gerações. Como disse o pastor Marco na última palavra dita aqui, o Espírito Santo ele não veio para resolver o problema do mundo, não é essa a finalidade do Espírito Santo, e ele disse bem. A finalidade do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o mundo já está com seu juízo estabelecido. E o príncipe deste mundo também já está com seu juízo estabelecido. Eles sabem, o inferno sabe que o veredito já está dado para eles. Agora, cabe à igreja de Cristo continuar sendo uma referência no mundo que está se banalizando a referência. Nós precisamos ser como Josué. Ainda que as pessoas mudem, ainda que as circunstâncias mudem, ainda que os momentos sejam muito atualizados e acabam se adaptando a tanta coisa que nós estamos vendo hoje, porque hoje nós temos tanta tecnologia, nada contra a tecnologia, mas nós temos tantos métodos para serem implantados, que nós estamos achando que, nós estamos até mesmo vivendo esse show, nós estamos vivendo esse momento que parece que está tudo no devido lugar. E que se o Espírito Santo se fizer ausente de algumas das nossas reuniões, nós nem perceberemos mais a sua ausência, porque a coisa está muito movida a um atrativo tão gritante, tão alto, tão marcante, que as pessoas já não percebem mais que o Espírito Santo já não está ali. Eu escrevi algo hoje na internet, que o que não importa não é o quanto eu saí arrepiado, mas o quanto eu fui quebrantado. Não é o quanto aquele momento ali me extasiou, porque nós não podemos estar preocupados com os êxtases dos cultos, mas o quanto isso me transformou. Pastor, se eu tenho alguma coisa contra alguém cair no poder de Deus, eu não tenho nada contra cair, desde que ele se levante transformado, desde que ele se levante uma nova pessoa, o que é muito improvável. Agora, o que a gente precisa compreender é que esses dias que estamos vivendo é o dia que estão profanando, sim. Homens com aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. E por negarem a eficácia da piedade, o que vai acontecendo com as pessoas? Elas vão ficando também desacreditadas de que existe alguém ainda que vive a piedade, de que vive uma fé justa, digna, correta, de que é temente. Pastor Marco, ontem mesmo ali no Rio do Limão, ele comentando com a gente, vocês estavam lá, quando ele disse que às vezes algum lugar que chega e as pessoas têm aquele crente que é muito para frente, né? E chega, já olha, e, Pai do Senhor, pastor, e dá aquele Pai do Senhor bem alto mesmo, parece que já para mostrar para todo mundo,
E aí, quer dizer, não tem nem como ele se poupar, né, naquele momento. Não é porque não quer que ninguém saiba, mas a gente vive num ambiente hoje que a gente está percebendo que essa nomenclatura ela está perdendo, até mesmo para esta sociedade, diante de tantos escândalos que estamos vivendo, ela está perdendo o seu valor, perdendo a sua referência, perdendo a sua condição de você se sentir respeitado. Eu lembro que quando eu ia com meu pai, isso era em 89, lá para Paraty, ele dirigia uma congregação lá, a gente passava pela rua, quando as pessoas sabiam que ele era o dirigente da congregação, meninos passavam por ele e pediam bênção na rua. Eu digo pessoas ímpias, pediam bênção quando sabiam que ele estava indo para dirigir o trabalho. Hoje, vergonhoso o que está acontecendo conosco. Agora, é óbvio, nós não vamos nos conformar, nós não vamos jamais baixar a guarda, nós vamos jamais ficar desacreditados. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que Paulo está dizendo para a gente que na sociedade nós não podemos esperar dias melhores. Quando entra alguém que quer fazer diferente, as pessoas já começam a clamar pelo que estava. Elas não querem o novo, elas não querem a mudança, porque a mudança vai comprometer outras coisas. A mudança vai tirar muitas oportunidades daqueles que estavam conseguindo ter a sua mamata e a sua facilidade. Então, quando a mudança vem para buscar o que é ético, as pessoas não querem o ético, porque o ético ele fecha a torneira. O ético ele vai fechando portas. Então, a gente vai para a palavra de Deus, analisa a palavra de Deus, e a gente sabe que vivemos as inversões de valores, em que a gente sabe que aquilo que é o certo, hoje as pessoas não querem. A maioria aqui sabe, alguns anos atrás, 10 anos atrás, há 15 anos, mais um pouquinho atrás, né? Uns 30 anos atrás, né? A jovem, o adolescente, quando chegava dentro do seu grupo, conversando, e alguém perguntava a ela se ela era virgem, ela falava isso com orgulho. Hoje ela precisa manter isso em sigilo. Porque é vergonhoso ela dizer para suas colegas, se perguntar que é virgem, ela tem que manter isso em sigilo. Porque hoje a sociedade inverteu tanto isso que o errado parece certo. E o certo está parecendo errado. Já disse alguém que a desonestidade ela começaria a crescer tanto que os honestos se omitiriam. E estamos vivendo isso. É tanta desonestidade que os honestos estão com medo de dizer que são honestos. Devolver, não é meu, entregar, tudo isso hoje parece que, quando alguém faz isso, a gente, olha, extraordinário, fulano devolveu 100 mil, Beltrano devolveu uma carteira, sei que lá, e tem gente que diz, gente, eu não tinha outra coisa a fazer, não é meu. Tem gente que acha isso naturalmente. Eu falei aqui sobre Abel Multai, eu não sei se foi aqui, numa palestra que eu falei, acho que foi com os alunos na teologia, que Abel Multai, ele, numa corrida, o queniano estava prestes a chegar, e ele viu que já na maratona, o queniano estava quase chegando, e de repente o queniano começou a reduzir um pouco o compasso, e aí ele viu que o espanhol já estava aproximando dele. Quando o espanhol viu que ia ultrapassar ele, já depois de o queniano já ter mantido na dianteira durante vários momentos, já estava a quilômetro na dianteira, só que estava quase chegando, ele resolveu reduzir um pouquinho, o espanhol ia ultrapassar ele. Quando ele chegou perto dele, o espanhol foi bater a mão nas costas dele para dar um toque, que ele estava chegando. Quando ele deu um toque nele, o queniano olhou para trás, viu que o espanhol estava próximo dele, ele apertou o passo, e aí chegou em primeiro e o espanhol em segundo. A reportagem veio em cima do espanhol, Abel Multai, e perguntou, eu não entendi por que você fez isso, você ia ganhar, não precisava falar com ele. Por que você avisou ele que você ia chegar, que ele não ia chegar em primeiro, que você ia ultrapassar ele? Eu falei, rapaz, eu não entendi o que vocês estão falando, eu fiz o que devia fazer. Que orgulho eu ia ter de estar lá no pódio em primeiro lugar? Como que eu ia chegar em casa e falar isso para minha mãe? Como é que eu ia chegar em casa e ter que falar isso para meus filhos e contar a história para meus filhos de um troféu que eu ganhei que não era, na verdade, meu? Aquilo não seria honesto. Mas a reportagem estava impressionada com o ato dele e disse, gente, eu não fiz nada demais, eu fiz o que devia fazer.
Vocês estão entendendo como que virtude hoje parece algo o extraordinário? Nós estamos vivendo uma sociedade que os valores se inverteram, que quando alguém faz aquilo que é o certo, a gente aplaude, a gente enaltece, a gente faz divulgações e compartilha o que ele fez, como se fosse algo que um anjo apareceu sobre a terra. Essas inversões de valores. Nós estamos vivendo isso, os últimos dias. E como nós nos posicionamos? Nós precisamos ser essa referência. Desobediente a pais e mães. Desobediente a pais e mães. A gente já vem de uma época em que vão desconstruindo essa ideia de autoridade do pai e da mãe. Eu vi alguém comentando sobre isso, até guardei comigo. A gente via isso até nos filmes. Ginny é um gênio, onde o marido parece um paspalhão, não é? Você vai ver a história dos Simpson, outro também, um pai que parece um palhaço, desconstruindo a ideia de autoridade do pai. Você vai para o desenho dos Flintstones, outro pai também que parece um palhaço, outro paspalhão. Você vai para o Jackson, outro pai também paspalhão. Ou seja, os desenhos vieram desconstruindo a autoridade do pai. O pai parecendo um palhaço. O filho vai perdendo essa referência dentro de casa. O filho vai começando a tratar o pai como um palhaço. Já não tem mais o pai, eu não estou falando de forma generalizada, mas é o que vai sendo desconstruído a ideia da posição do pai, da mãe. E quando essa criança vai tendo um lar em que ela não respeita a autoridade dos seus pais, ela passa a não reconhecer nenhuma autoridade superior a partir dali. Ela vai ser assim com a sociedade, ela vai ser assim com as autoridades, ela vai ser assim com a igreja, ela vai ser assim com o pastor, ela vai ser assim com qualquer um que tentar opor a ela, para que ela se submeta a alguma autoridade. Por quê? Porque isso vem sendo desconstruído. Então, a Bíblia diz, honra teu pai para que se prolongue. Então, quando o filho deixa de viver e reconhecer essa autoridade paterna, ele vai tendo uma vida reduzida, porque os seus valores também vão se perdendo, e a sociedade para ele também passa a não ter nenhum valor, ele não respeita nada. Então, nós estamos vivendo aqui o que o texto está dizendo para a gente. Esses filhos passam a não reconhecer nada, eles passam a ser insolentes, eles envergonham os pais. Tem algo diferente em nossos dias? Não, irmãos. Estamos vivendo esse tempo. Ingratos são aquelas pessoas que não reconhecem favores, não apreciam os favores que são feitos a ela. E o texto está dizendo aqui que haveriam pessoas ingratas. São aquelas pessoas que não reconhecem a oportunidade que vive, a oportunidade que Deus lhe deu. São pessoas egoístas. Elas são revoltadas com o fato de alguém, de repente, ter que ter estendido a mão para ela, e ela não consegue sequer procurar a pessoa para agradecer. Tem dificuldade de agradecer alguém quando fez alguma coisa, quando ali atendeu em algo. Por quê? Porque ela não aceita a ideia de ter sido atendido, assistido pelo outro. Pessoas ingratas. A pergunta que eu faço hoje é: onde estão os 9 leprosos? Aqueles homens tiveram até fé, porque saíram curados. Mas o caráter, mas a atitude de reconhecer, mas a atitude de gratidão, mas de saber que poderia lá voltar, ia encontrar com o sacerdote, ia mostrar que estava curado, passaria por aquele processo de 16 dias aproximadamente, que é o processo que ele daria, até que tudo pudesse estar estabelecido, que ele já está curado da lepra e tal. Então ele sabia que iria ter muitos atos ali religiosos, que isso ia demorar, então ele preferiu voltar e agradecer aquele que o atendeu e tirou de sobre si esse estigma da lepra. E a Bíblia diz ainda que esse era samaritano. Já faz ainda uma referência, mostrando que esse era justamente diferente dos outros. Era alguém rejeitado, mas justamente esse que vai lá e agradece. Acho que quanto mais a gente conhece nossa miséria, mais gratos somos. Quanto mais a gente reconhece que não merecemos, mais o nosso coração se derrama em gratidão. Nós jogamos nosso melhor perfume porque a gente sabe que a gente não era digno de estarmos ali. Gratidão. Sabia que eu não paguei ingresso para estar aqui, foi pago um alto preço na cruz para que eu pudesse estar nesse lugar. Sabia que não é mérito, mas é misericórdia de Deus. Todo dia eu estou vendo isso sobre a minha vida.
É acordar, é como eu falei aqui na ceia terça-feira, o provérbio indiano, cada dia que eu acordo é Deus dizendo que acredita em mim. Então eu acordei hoje e eu estou olhando, vendo que Deus está olhando para mim, como se estivesse dizendo, eu ainda acredito em você. Muitos passaram direto, muitos não viram a luz dessa manhã, muitos passaram para a eternidade. Mas nós acordamos porque a obra ainda não está completa. Nós acordamos porque Deus ainda tem seus planos para concluir através de nossas vidas. Nós acordamos porque aquilo que Ele tem que fazer em nós e através de nós ainda está no plano dEle. Gratidão. Agradecer pelo sol, agradecer pela chuva, porque Ele manda tudo. Posso agradecer só aquilo que me é conveniente. Tenho que agradecer, ainda que eu não entenda. Mas eu sei que Ele é soberano. Eu sei que Ele governa todas as coisas. Tudo está sujeito a Ele. Nada foge do controle dEle. A mão dEle estendida, quem pode fazer voltar atrás? Se Ele opera, quem pode impedir o agir de Deus? Então eu fico descansado nisso. Eu me sinto em paz com isso. Glória a Jesus, irmãos. Eu não vou estender mais, faltam apenas 6 minutos. Mas temos aqui, sem afeto natural, irreconciliáveis e outros mais. Que Deus nos conceda uma outra oportunidade de estarmos compartilhando com vocês. Porque precisamos entender que o nosso tempo é hoje. A igreja precisa cada vez mais se posicionar para o seu chamado. Nós não podemos ser pessimistas. Sim, estamos vivendo e cientes de que dias melhores não virão. Mas nós precisamos estar sempre olhando para Jesus. Ele era o autor e o finalizador de nossa fé. Ele é como a minha fé começou e Ele é como tudo vai se encerrar. Tudo está nele. Então fique em paz meu coração, porque ainda que eu não conheça o final, tem gente que gosta de pegar a revista em quadrinho e ver lá no final, né? Porque é melhor ele saber como é que tudo termina, porque aí ele aproveita a revista, não importa se vai ter dor, se vai ter lágrimas, se vai ter isso ou aquilo, mas ele já sabe que o final é feliz. Então, fique tranquilo, o nosso final é aquele que diz, Ele é o finalizador de nossa fé. O importante é que o final, Cristo está lá. O importante é que Ele nos aguarda. Saber que tudo se encerra bem, não sei como, a gente sabe que é melhor o fim das coisas, né? Disse o grande sábio. A gente não sabe do princípio, a gente não sabe do meio, mas melhor é o fim das coisas. Glória a Jesus, querido. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Tem alguém entre nós que ainda não recebeu Cristo em seu coração, e esta palavra tocou em você, você está aqui esta noite, e quer tomar essa decisão por Cristo? Aqueles que podem, por gentileza, fique de pé, por favor. Se tem alguém entre nós que quer fazer isso, a palavra entrou ao seu coração, você percebe claramente que estamos vivendo esses últimos dias da igreja na terra, e você quer viver uma mudança em sua vida, uma oportunidade de estar diante de Deus, cumprindo a vontade dEle. Não existe tempo perdido. A oportunidade que temos de estar de pé diante dEle é a oportunidade de cumprir o nosso chamado, aquilo que o Senhor colocou. Alguém entre nós que Deus possa fazer sobre a sua vida, falar ao teu coração, incomodar você para que você incomode a outros com esta verdade, trazendo luz, trazendo entendimento para o coração dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. O congresso é sábado, não é isso, irmão? Sexta e sábado, não é isso? Sexta e sábado, o congresso dos jovens lá na nossa igreja matriz, lá em São Vicente. Começa o congresso da juventude. Você está convidado a estar participando deste congresso, aqueles que puderem estar lá. Domingo, o culto da família. Isso aí, obrigado, irmão. Culto da família, domingo, na direção com o pastor Fábio, a equipe. Estará o pastor Samuel Lima, se eu não me engano. O pastor Samuel Lima vai estar aqui ministrando a palavra de Deus para os nossos corações. Vamos agradecer a Deus, queridos. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, porque tua palavra ela é fiel e verdadeira. É ela que vasculha nossa alma e nosso coração. Ela que tira-nos da zona do conforto e leva-nos para a zona do enfrentamento.
Pai querido, obrigado, porque sei que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor Deus, ainda que 1000 caia ao nosso lado e 10.000 caia ao nosso direito, nós temos a confiança que não seremos atingidos. Pai querido, assim como Josué falou, pode muitas pessoas se entregarem, dobrarem a qualquer coisa que venham nesse mundo moderno, mundo de tantas mudanças, mundo, Deus, de tantas novidades, aonde as pessoas se enchem de quase tudo, mas infelizmente terminam vazias de Deus. Nós queremos manter, ó Deus, a sua verdade em nós. Pedimos que o teu amor, tua graça nos sustente em meio a todo esse caos, para que possamos dizer, ó Deus, independente do que aconteça, à direita, à esquerda, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Continuaremos acreditando na verdade da tua palavra, ó Deus, e vivendo como um alerta de Deus para esta geração. Pai querido, nós não queremos buscar aquilo que está dando certo, mas queremos viver aquilo que é certo. Queremos ser lâmpada, resplandecer como astro para este mundo, Senhor. Eu te peço, ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos adiante, mesmo em tempo de hostilidade, como Paulo, mesmo vivendo momentos tão tensos, mas ele não deixou de animar a Timóteo, mas ele não deixou de dizer a Timóteo: ser forte, afasta-te daquilo que é mal e pregue a palavra. Senhor, que nós possamos ser, ó Deus, aqueles que no meio de todo este caos, seja, Deus, a resposta, seja a fonte, seja a iniciativa, para que eles que estão, ó Deus, começando a sua trajetória, possam dizer: Pai, eu quero combater o bom combate também, e quero também ter a sensação de dever cumprido, encerrar a minha carreira, mas conservar a minha fé. Não permita que, Deus, venhamos jamais nos render, ó Deus, jamais nos entregar a qualquer proposta que esse mundo venha, Deus, colocar como desafio diante de nós. Sabemos que o Satanás, ele é especialista em colocar uma pitada de verdade naquilo que é falso, naquilo que é mentiroso. Não permita que sejamos iludidos. Abra nossa mente, nossos corações. Leva-nos em paz, Senhor Deus. Guarda-nos de todo mal. Conceda-nos um sono que repare nossa energia e que levante disposto para este final de semana, para engrandecer o teu nome juntos, glorificar a ti, Deus, mais uma vez, por tudo que tem feito. Obrigado, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a nossa oração e gratidão em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Bom final de semana, irmãos.